o que significa esse negócio todo que aconteceu, né? Porque foi uma espécie assim de blitzkrieg em cima do governo. Ele foi atacado de vários lados, em várias pautas importantes, pautas que de fato beneficiam o bolsonarismo como movimento político, né? Mostram o vigor do Bolsonaro, porque ele até se encontrou, né, com líderes partidários na semana passada, né? Uhum. Para pedir a manutenção do veto, etc. Então, sei, quer dizer que o Bolsonaro ainda tem um poder de articulação melhor Sim, do que o governo. do que o governo, mesmo que esse poder de articulação esteja, assim, seja carregado por vocês que estão lá no Congresso, né? Não exatamente por ele, embora ele de fato tenha atuado, tenha Sim. participado, né? E o que me parece, cara, e eu quero saber como que você vê isso, é o seguinte, que é o que eu tenho falado desde ali de março, abril do ano passado, já tinha ficado claro para mim, que é, nós não estamos num governo do PT. Esse governo não é do PT. Porque ele tem tanta coisa dentro, e o PT simplesmente não consegue passar suas pautas, que as pautas do PT são o quê? Ah, vamos taxar a Shen, né? Vamos subsidiar carro. Durou uma semana aquele negócio, né? Você não tem nada, porque antes os governos petistas tinha, assim, tinha o Bolsa Família, que depois virou, era o Fome Zero, né? Virou Bolsa Família. Depois veio o PAC da Dilma, né? Depois teve todo o negócio do pré-sal. Tinha algumas grandes pautas que nunca deram em nada, mas pelo menos tinha, pelo menos, Uma vamos dizer, tinha marca. propaganda, tinha a marca, É. exatamente. Havia uma marca. Esse governo não tem marca de nada, né? E o que me parece é o seguinte, o governo acabou sendo tão fragmentado entre vários partidos que não participaram da eleição, quer dizer, não foi formada uma coalizão de partidos para ganhar a eleição. Uhum. Foi formada uma coalizão entre o PT, mídia, STF e eu acredito Forças Armadas, né, para ganhar a eleição. Mas não foi formada uma coalizão partidária com o plano de governo, tanto que o plano de governo nem sequer foi apresentado durante a Sim. campanha, É. né? O que eu nem sabia que isso era permitido pelo TSE. Nem eu. O partido ir disputar a eleição sem plano de governo Sim. registrado, né? Então, o que me parece é que não há um governo do PT, é óbvio, assim, o PT é a cabeça do partido e tal, né, do governo, mas assim, não me parece que é um governo deles. Tanto é que, assim, a Gleisi Hoffmann foi deixar de fora, né? Foi. Veja, ela foi a pessoa mais importante do partido, do pior momento do partido. É. Foi a prisão do Lula, né? Ela que segurou as pontas, encabeçou o partido, né, para o bem e para o mal, manteve a unidade partidária, etc. E qual que foi o prêmio dela? Ficar de fora, falando mal do Haddad e do Flávio Dino, que todo dia ela apareceu a bater nos dois, né? Então me parece que é uma dificuldade também de ter essa marca e de propor políticas e tal, porque, cara, quem que manda no governo? Ninguém sabe até agora. A Janja? Provavelmente. Provavelmente. Mas o que eu vejo, Silvio, é o seguinte. Você tem hoje o Lula de saco cheio, né? Ele já com uma certa idade avançada, ficou lá, não me lembro quantos dias, mas 18 meses. 18 meses preso, e não tem mais saco para fazer política, não tem mais saco para fazer articulação, para conversar com o Congresso, E não tem mais os articuladores também, não né? tem mais os articuladores e não compreende que o momento é completamente diferente do primeiro mandato dele, né? Porque, como eu estava dizendo, o Congresso, ao longo dos últimos anos, foi empoderado, seja com o orçamento, seja com a força que os partidos políticos adquiriram ao longo desses últimos anos, e ele não consegue compreender isso, Uhum. né? Nós temos hoje as redes sociais que fazem com que a população saiba exatamente aquilo que está acontecendo em Brasília e, portanto, cobre diretamente o seu deputado. Isso que está acontecendo. E você tem, por um outro lado, uma junção de partidos políticos para dar ao Lula uma governabilidade frágil, que era isso que eu estava falando, né? Não é uma governabilidade ou não é um compromisso desses partidos com as pautas ideológicas do PT. Não é um compromisso com um projeto, né? Eu vi, por exemplo, a entrevista que o Randolph deu para a Globo News no dia seguinte da derrota, dessas derrotas, né? O Randolph, aliás, começou a ser criticado agora Muito. pela própria base, né? Que Porque ele ele é é o o líder do líder do governo no né? Congresso. É. E aí, a entrevista que ele deu para a Globo News, não sei se você chegou a ver, ele dizia o seguinte: olha, nós precisamos de mobilização popular, né, para enfrentar o fascismo. Ou seja, o líder do governo, que era a pessoa que deveria dialogar com os partidos políticos e até com a oposição, Uhum.
né? Ele simplesmente vai a público para tentar justificar o fracasso de articulação dele e diz que precisa de mobilização social e popular para enfrentar o fascismo. Então, é um descolamento completo da realidade. Quer dizer, ele precisa de gente na rua pressionar os partidos a fazer aquilo que o governo quer. É. Como se ele não tivesse todos esses partidos na mão, né? Então, não tem, né? Não tem. Ah. Porque ele pode ter o compromisso da cúpula dos partidos políticos em algumas pautas, principalmente nas pautas econômicas, Uhum. né, estarem com o governo e darem, nesse aspecto, governabilidade para o Lula. Mas nas pautas, nas chamadas morais, pautas de costume, o governo não vai ter o voto desses partidos. Ô Felipe, mas não te parece que nem na pauta econômica isso acontece? Porque, veja, tá, foi aprovado o arcabouço fiscal e depois a reforma fiscal, né? Então, a impressão que dá é que, assim, há um apoio do Congresso ali, dos partidos da base, né? Esses partidos, União Brasil, esses partidos de centro que migraram pro governo e que estão nessa posição dúbia, vamos dizer, né? Então, eles apoiaram a reforma, apoiaram o arcabouço fiscal. Então, o que parece? Esses partidos, eles aparentemente apoiam a pauta econômica do governo. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a reforma da Previdência, a reforma tributária, ela não é um projeto do governo. Não. Ela já estava aí vindo desde antes, né, já vinha desde o Temer, né? Eu acho até que esse projeto é meio um remeleixo lá do projeto do Baleia Rossi ainda. É o projeto Baleia. É o projeto do Baleia, né? Então já vinha, e o governo simplesmente não ia ter força para barrar ou tentar fazer qualquer outra coisa diferente. E é um projeto que há anos todo mundo quer ser pai da reforma tributária, seja lá qual for, né? Desde que chame reforma tributária, Sim. todo mundo quer ser o pai desse negócio, né? Então, assim, não é exatamente um apoio ao governo, mas é um apoio a pautas de reformas que começou lá com o Temer. A segunda coisa é que, assim, o controle do orçamento pelo Congresso aumentou muito. Muito. Né? E há uma briga, me parece que um pouco dessa votação também é um reflexo dessa disputa pelo orçamento, porque o governo não está pagando como deveria, né? O calendário de pagamento das emendas não está de acordo com o que foi acordado e tal. Mas esse maior protagonismo do Congresso sobre as emendas, e, portanto, sobre o orçamento, faz com que ele tenha um certo antagonismo com a pauta econômica do governo, porque o pagamento das emendas não vão necessariamente para os programas que são privilegiados pelo governo, vão para atender a pauta do deputado, na prática, né? Uhum. Eventualmente, é lógico, o governo pode ir lá e pedir, gasta sua emenda aqui na Uhum. minha política pública, né? Mas como o governo também não tem nada disso, né? Então, eu vejo assim, acho que nem nesse ponto, cara, o negócio está muito bem alinhado ali. A reforma tributária, no final das contas, foi uma aprovação do Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional, através do presidente Lírio e do presidente Pacheco, que quiseram aprovar e que fizeram de tudo para aprovação. Uhum. Né? E viram que havia um contexto político favorável à aprovação. Votei contra, fui contra o texto, né, por várias razões, né, mas havia um cenário no Congresso, depois de 20 anos de discussão de uma reforma tributária, né, havia um cenário favorável à aprovação da pauta. Então, de fato, não foi assim, o governo pressionando por uma reforma tributária. O que o governo fez, no final das contas, né, foi surfar na onda. Né? Viu que o Congresso ia aprovar de qualquer maneira, e aí apareceu o Haddad tentando dizer que, graças ao governo, o Congresso aprovou a reforma tributária. Não foi bem assim, né? Como não vai ser assim na reforma administrativa. Apesar do governo não querer aprovar uma reforma administrativa, cada vez mais existe o consenso no Congresso da necessidade de uma reforma administrativa, e eu não tenho a menor dúvida de que, depois das eleições municipais, a gente deve avançar com essa pauta na Câmara e depois no Senado. Em relação ao orçamento, é outro ponto que o governo Lula ainda não percebeu, porque quando ele teve o primeiro e o segundo mandato dele, o governo controlava 100% do orçamento. Uhum. O governo Bolsonaro foi o primeiro que colocou a impositividade das emendas. Né? O que significa isso? O governo tem que pagar as emendas, independente do deputado, independente do partido político, independente de como tem sido as votações do deputado. Antigamente era o toma lá da cá. O governo virava, Silvio, você vota comigo, eu pago tua emenda. Porque pagava se quisesse. Todo mundo tinha direito à emenda, mas o governo não tinha dever de pagar. Exatamente. Né? O Bolsonaro, no primeiro ano,
pegou e aprovou a impositividade das emendas. Então, o governo paga a emenda para todos os deputados. E, ao mesmo tempo que nós temos as emendas impositivas... Então, ou seja, a emenda não é mais um instrumento de barganha. Não é mais um instrumento de barganha. E as emendas têm crescido, naturalmente, o valor, porque o orçamento também tem crescido. Uhum. Isso faz com que o governo perca o controle de parte do orçamento. Só que o valor das emendas, tanto as emendas impositivas quanto as antigas emendas do orçamento secreto, que nunca foi secreto, que agora são secretas. Sim. Tá? Porque no governo Bolsonaro você tinha controle e publicidade de tudo isso. Então, tanto as emendas impositivas quanto esses recursos extras, vamos dizer assim, fogem do controle do Lula e correspondem a uma pequena parcela do orçamento. Eu até tinha esse número, não vou lembrar de cabeça, não vou chutar aqui para não falar besteira. Mas se a gente pega o orçamento federal e pega o montante das emendas, tanto de deputados quanto de senadores, é uma porcentagem muito pequena. O fato é que você tem hoje um governo gastão, um governo que aumenta consideravelmente o gasto público, a dívida pública, e você tem hoje um ministro da Fazenda que, para compensar esse aumento de gasto público, ele só pensa em aumentar imposto. Mas então o governo fica sem margem para trabalhar com as pautas deles. Você vê, no início do governo se falava do PAC, né? Alguém mais ouviu falar de PAC? Acabou, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, mas assim, é uma fatia pequena que o Congresso controla se você olhar para o orçamento inteiro. Isso. Mas nem o governo, nem o executivo pode gastar ter liberdade sobre o orçamento todo, porque o orçamento ele é tudo indexado, né? Tem a saúde, que é fixado, a educação, né? Pagamento da dívida, tem uma série de coisas, tem os precatórios. Sim. Né? Que o Haddad quis pagar tudo de uma vez só, numa cacetada. Pois é. Tem aquela conversa que ele falou para você na audiência, né? Depois eu fui atrás, não, mas aquilo era 30 bilhões. Os outros 60 eram precatórios que foram criados pelo próprio governo dele. Sim. Né? Não eram herdados. De fato, herdou alguns do Bolsonaro. Herdou. Né? Mas a maior parte já era de pagamento. A responsabilidade dele. Responsabilidade dele.